Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos que nos assistem e nos ouvem. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Lucas Poigo. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Obrigado, Charles. É um prazer novamente estar participando aí do programa e conversando contigo aí. Maravilha. O prazer é nosso em receber você, né? E agradecemos a sua disponibilidade de trazer suas reflexões, suas leituras para todos que nos assistem e nos ouvem. O Lucas já participou aqui do programa, comentando outro livro, né? Ele é músico, ele atua com comércio exterior e é um estudante desses temas, é um apreciador da literatura teosófica, é um pensador aí, está sempre trocando ideias, estamos sempre trocando ideias sobre esses assuntos. E o livro que ele escolheu para a gente conversar hoje é o Karma e Dharma, de autoria da Annie Besant, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Lucas, esses dois temas, eles são temas grandes. Mesmo na literatura indiana, nós temos diferentes interpretações, diferentes conceitos sobre esses temas, né? Então, se a gente pegar a visão do hinduísmo, ela é uma, a visão do budismo, ela, embora, claro, haverão pontos ali de convergência, mas não é exatamente igual. E quando a gente vem para o Ocidente, então, aí muda mais ainda, né? Que aí tem o movimento espírita, aí já tem uma outra visão, né? Mais com uma abordagem ali mais influenciada pelo cristianismo, enfim. Acho que é interessante a gente dividir, né? São dois grandes temas. Uhum. Então, acho que é interessante a gente começar por um deles, vamos começar por Karma. E como que a Annie Besant, então, apresenta esse conceito para nós ocidentais. A Annie Besant, que era britânica, né, mas apaixonada aí pela tradição oriental, né, residiu lá na Índia, em Adyar, na sede internacional da Sociedade Teosófica, foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, era uma grande conferencista. Como que ela apresenta essa visão para nós nessa obra? Beleza, Charles. Obrigado novamente. E Annie Besant, então o título do livro é Karma e Dharma, né? A lei de ação e reação, e Dharma como a lei de evolução. A própria Annie Besant diz que não existem palavras que possam traduzir exatamente o que Karma e Dharma significam, pois elas são palavras do sânscrito, certo? Então, ela coloca isso, né? Mas, enfim, nós conseguimos chegar a aproximações, né? Então, através da nossa língua, que é a língua portuguesa, a gente tem, então, esses conceitos, né? De karma como uma lei, né? De ação e reação. A Helena Blavatsky falava na doutrina secreta, falou na doutrina secreta sobre karma como uma lei de retribuição, né? E, enfim, existem, como você falou, inúmeros conceitos, né? Nós vamos nos ater um pouco mais aos conceitos teosóficos, né? Que é o nosso propósito. Então, o karma como ação e reação, né? Eu quero iniciar aqui citando um trecho que a Annie Besant escreve sobre a atividade da mente e do karma, né? Então ela fala assim: a mente pode ser estimulada a agir pelo desejo, moldando a imagem por indução de paixão ou de apetite. Ela pode ser automotivada a um nobre ideal, moldando a imagem de acordo com este ideal. Ela tem a possibilidade de ser levada por conceitos puramente intelectuais, formando então a imagem correspondente. No entanto, sublime ou grosseira, intelectual ou passional, benéfica
ou prejudicial, divina ou bestial. No homem, ela é sempre uma imagem mental, o produto de uma alma criativa. E de sua existência depende o karma individual. Então, nesse sentido, nós somos os responsáveis, individualmente, pela criação do nosso destino através daquilo que temos em nossa mente, aquilo que temos como vida interior, e a partir disso nos expressamos no mundo. Então, esse conceito do karma como ação e reação, ele está acontecendo todo momento, né? A partir dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações, que geram um resultado externo, observável no mundo, né? E internamente nós conseguimos moldar isso ou ter essa atividade, né, a partir daquilo que foi colocado, né? Então, ou às vezes é um nobre ideal que nós temos, né? Tratando-se, no caso, nós como teosofistas, né? Nosso ideal é teosófico, né? Nós vivenciamos um ideal teosófico que nos foi passado. Entretanto, existem diversos ideais que cada indivíduo segue o seu, ou não segue nenhum ideal, né? Segue, às vezes, no campo mais das paixões, enfim, mais do desejo, enfim, isso, então, é muito individual, né? E ela também aborda no livro um conceito que seria do karma coletivo, né? Então, e como existe o karma individual, que é proporcionado pelo indivíduo, né? Existe o karma individual, que daí seria, digamos assim, proporcionado ou feito pela coletividade, né? Que no caso seria através, principalmente, inicialmente da nossa família, no ambiente em que nascemos, depois ficando adultos, né? Através dos grupos que participamos, das organizações que participamos. Existem, digamos, os karmas coletivos maiores, daí através da cidade em que estamos, do país que estamos, até chegar no nosso globo terrestre, né? Como toda uma humanidade, né? Então, e através disso ela coloca que daí nós enfrentamos os resultados kármicos, né? Então, quando reconhecemos pela primeira vez a existência da lei do karma, né? Eventualmente as pessoas supõem que se tudo corresponde à atuação da lei, elas são simples escravas impotentes do destino. Antes de considerarmos como a lei pode ser utilizada para o controle do destino, estudemos um caso típico e vejamos como a necessidade e o livre-arbítrio para usar os termos aceitos estão atuando em harmonia. Aí, claro, aqui ela coloca um caso de um homem, né, que vive numa determinada sociedade, depois migra para outra sociedade, e como isso afeta o destino dele, né, através do karma coletivo, né. Então, sim, nós somos suscetíveis, né, individualmente, a partir do nosso karma, a partir das nossas aspirações, apreensões, ideais, paixões, né, e também de como o externo, né, como o karma coletivo também nos influencia, como indivíduos e como sociedades, né. Essa dinâmica do karma, né, segundo esses autores teosóficos, a gente não consegue perceber todas as influências, todas as causas, né? Porque o karma ele estaria relacionado a isso, com causas. Então seriam consequências derivadas de uma ação pretérita. Mas essa ação, ela inicia, né, no próprio pensamento, né? Então o nosso pensamento seria uma ação, depois as nossas emoções. E aí, finalmente, a nossa ação no mundo físico, tanto através de atos quanto de palavras. Então tudo isso estaria gerando karma dentro dessa visão, né? A própria palavra karma significa literalmente ação.
E nós estamos colhendo os frutos dessas ações, tanto de ações dessa vida quanto de vidas anteriores. O grande problema é que muitas às vezes trazem uma interpretação simplória para isso, né? Então, se na vida passada eu prejudiquei alguém, nessa vida a pessoa vai voltar. Muitas vezes no Ocidente a gente tem essa interpretação, até porque a gente é influenciado por aqueles conceitos de pecado e castigo, né? Como se karma fosse um castigo. E para os orientais, ao menos, não tem relação nenhuma com isso, né? Então, a gente não tem como saber exatamente, né? Não é exatamente um olho por olho, como muitas vezes a gente interpreta. Eu te prejudiquei na outra vida, nessa vida você vai vir me prejudicar, né? Esse seria só um ciclo eterno aí de agressão e violência, né? Que não teria fim nunca. A lei do olho por olho, todo mundo acaba cego, como diz, tá? Então, a gente tem um monte de influências, né? Um monte de ações, tanto nossas, como você comentou, do karma coletivo. Então, também tem as ações do coletivo. Temos o karma familiar, o karma regional, nacional, planetário, que a gente também está respingando na gente, que estamos todos entrelaçados, envolvidos. Isso é importante a gente compreender antes de tentar interpretar de maneira, às vezes, simplória o karma alheio, né? Então, a pessoa está passando por uma dificuldade, não, mas é porque ela mereceu. Então, a pessoa... lembrando que se a gente tem a possibilidade de ajudar essa pessoa, e nós não o fazemos, também estamos gerando karma. A omissão também gera karma. Então, estamos todos entrelaçados. Muitas vezes, é comum, até na própria Índia, né? Tem muita gente que tem aquela questão, hoje, claro, não existe mais por lei, né? Mas antigamente e culturalmente ainda se aplica a questão das castas. Então, a pessoa está naquela situação porque na outra vida, né, fez alguma coisa. Mas isso não nos cabe julgar e não nos cabe nem avaliar, porque nós não temos a dimensão de tudo. Somente, segundo Blavatsky, somente um ser totalmente realizado, que tivesse acesso irrestrito ao Samadhi, e que pudesse contemplar todas os pequenos detalhes que implicam até chegar naquele acontecimento. E nós não temos essa capacidade nem perto disso. Então, não nos cabe tentar fazer esse tipo de interpretação, e sim tentar aprender aí o que essa lei está tentando nos ensinar para nos melhorarmos e auxiliarmos, né, na melhora da nossa vida e de quem estiver ao nosso redor. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Lucas Toigo sobre um livro da Annie Besant, publicado pela editora Teosófica aqui no Brasil, Karma e Dharma. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Lucas Toigo sobre o livro Karma e Dharma, de autoria da Annie Besant, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Lucas, então, o livro ele tá organizado em duas partes. No primeiro bloco nós falamos sobre o karma, e agora acho que seria interessante, então, nós abordarmos o conceito de Dharma. Esse é um conceito talvez até mais complicado que o karma, porque, ao menos as tradições orientais, sobre o karma, elas
elas concordam em vários pontos, né, na maioria, ou menos. No Ocidente, que se tem uma visão mais cristã, e porém o conceito de Dharma, aí ele já se diferencia bastante, né? Os hinduístas abordam de um jeito, os budistas de outro, completamente diferente. Claro, com algumas semelhanças, mas com muitas diferenças. E então o Lucas traz para nós um pouquinho, introduz o assunto, para quem não está familiarizado. Também outro complicador é que o Dharma é um tema muito mais desconhecido, ao menos para os ocidentais, do que o Karma, né? Todo mundo já ouviu falar de Karma, mas nem todo mundo já ouviu falar de Dharma. Então, como que a Anibesa apresenta essa nomenclatura aí e desenvolve esse conceito? Vamos lá então, Charles. Né, como estava na capa do livro, né, Dharma seria a lei de evolução do ser humano, talvez evolução em rumo à perfeição, né, se aperfeiçoando. Então ela cita assim: Dharma é a natureza interna que em cada homem alcançou um certo estágio de desenvolvimento e florescimento. É esta natureza interna que molda a vida externa, expressa por pensamentos, palavras e ações, nascendo no ambiente apropriado para seu futuro desenvolvimento. A primeira ideia a ser apreendida é de que Dharma não é algo externo, como a lei, a retidão, a religião ou a justiça. Ela é a lei da vida que se desvela, modelando tudo externo a si mesmo para sua autoexpressão. Então, nós vemos que o Dharma é a natureza interna do ser humano, né? É a nossa alma que se desenvolve e se aprimora na vida, né? Compreende a vida melhor como um todo, tem essa noção de sabedoria intrínseca de si mesmo e das coisas, a sabedoria da vida, né? Então, esse conceito de Dharma, mesmo sendo diferente, né, Charles, comentaste, em diferentes tradições, é percebido dessa forma, né? É o amor, é a sabedoria da vida, é uma natureza que já está no ser humano e que nós temos o dever, né, de passo a passo nos desenvolvermos um pouquinho em direção ao nosso Dharma, né? E um dos fatores importantes que ela coloca é a noção de certo e errado, que hoje em dia é muito relativizado. O que é certo para um é errado para o outro. Mas na concepção teosófica não é bem assim, né? Nós devemos lidar com essa questão do certo e do errado, já que o certo e errado é a completude do nosso estudo que nos leva a responder a pergunta: como o homem deve conduzir-se na vida? Né? Então, essa pergunta, como o homem deve conduzir-se na vida, né? Qual é o dever do homem na vida e como ele deve responder aquilo que acontece de fora para dentro, né? Ter a melhor resposta para isso, como ele deve se posicionar, como ele deve agir perante a isso, né? Porque ela mesma coloca aqui, a multiplicidade é a tônica do universo. A diversidade é a tônica do manifestado e condicionado, né? O resultado da vontade de se tornar muitos. Então, nesse mundo de multiplicidade, nós devemos ter uma unidade interna, algo que não se divide, né? Esse é o princípio da não dualidade, né? E através dessa conduta, né, eu percebo que nós nos tornamos mais íntegros. E aí eu gostaria da tua opinião sobre isso. Como tu disseste, né, é complexo porque o conceito de certo e errado, ele varia de época para época, de cultura para cultura, né?
o que eu percebo, sim, das tradições de matriz indiana, né, que é a origem desses conceitos, é que existem alguns princípios norteadores. E há uma hierarquia neles. Então, como saber se a gente está fazendo certo ou não? Tem até uma historinha no jainismo, eu vou citar ela aqui, porque eu acho ela bem didática. No jainismo, você tem vários desses princípios norteadores, né? Porque um dos princípios é a retação, assim como no budismo. É um caminho óptico lá, então você tem que pensar corretamente, agir corretamente. Mas como fazer isso, né? Se uma cultura diz que é uma coisa, outra diz que é outra. No jainismo, eles têm alguns princípios norteadores. Um deles, eles fazem, né? O jainista, ele faz voto de não mentir, por exemplo, né? Então, a reta palavra, né? Você não vai faltar com a verdade. Porém, você vai ter que interpretar isso conforme a situação. Por exemplo, eles contam uma historinha de que havia umas pessoas sendo perseguidas por um grupo de agressores e elas passaram pelo monge. Né? E o monge viu para onde elas foram. E logo após chegam os agressores e perguntam, né? Para onde essas pessoas foram? E aí, o que o monge faz, né? Porque o monge, ele fez o voto de não mentir. Porém, se ele disser onde essas pessoas estão, ele vai quebrar um outro voto que na hierarquia deles é superior, que é o voto de ahimsa. Ahimsa sempre vem primeiro. Ahimsa significa não violência. Então, nesse caso, ele deve voltar com a verdade, deve quebrar o voto dele, porque ele tem um outro voto mais importante que não pode ser quebrado. Né? Então eu acho isso bem interessante, que eles têm vários princípios norteadores, mas tem um que é o absoluto, que é a não violência. Então eu acho que é uma coisa que a gente pode se perguntar, Lucas, se as nossas ações, se as nossas palavras estão gerando violência ou não. E essa violência pode ser até contra nós mesmos. Né? A pessoa que tem uma atitude autodepreciativa, ela está praticando uma violência contra ela, contra a psique dela, contra o corpo dela, e assim por diante. Né? E eu mesmo ocorre com os que vivem ao nosso redor. Ao menos é algo que eu adotei e acho que me dá um norte, né? Porque realmente é difícil, né? Nossa cultura, ela é muito diversificada e aí sempre fica, vou para cá ou vou para lá. Bom, de repente, colocando algumas prioridades, né? Não violência é uma bem interessante da gente utilizar. Verdade, perfeito. Charles, então vou retomar aqui onde ela coloca a questão. Ela compara, na verdade, a música com o Dharma. Ela faz uma correlação aqui, né? Pensamos na música. As notas rítmicas, tocadas juntas, sob a forma de um acorde, dão ao ouvido a sensação de prazer. Mas se tocarmos as cordas, sem prestarmos atenção às notas, criaremos dissonância, que causa desagrado ao ouvido. O que é verdadeiro com relação à música é verdadeiro com relação a tudo mais. Saúde é harmonia, doença é dissonância. Força é harmonia, fraqueza é dissonância. Beleza é harmonia, fealdade é dissonância. Em toda a natureza, o deleite consiste na resposta de um ser senciente às vibrações que são harmônicas e rítmicas, e a dor, a resposta ao que é dissonante e não rítmico. Então, muito interessante esse conceito, né? Porque a própria palavra harmonia, ela a gente já nos traz uma ideia de que está tudo bem, né? E como é bom, né? Quando está tudo bem, né? A gente se sente mais realizado. Enfim, não tem como descrever, né? Quando está tudo bem, né? E porém, a gente sabe que a vida tem, né, os seus altos e baixos. A gente tem que estar preparado, né? Para encarar quando coisas, né, externas acontecem e não são favoráveis, né? Porque é assim que as coisas são, né? Porém, se nós tivermos essa noção fortemente, nós estivermos convictos, né, de que nós precisamos criar beleza, precisamos criar harmonia, precisamos ter força, o Dharma também nos ajudará. Eu
Eu entendo por essa ótica, né, Charles? E fazendo aqui, então, acho que eu posso ir para uma conclusão, talvez, que ela coloca o seguinte, que podemos encontrar na ideia do Dharma uma base mais satisfatória, uma base sobre a qual se possa conduzir inteligentemente a vida. Por mais baixo ou mais elevado o estágio de evolução ocupado pelo indivíduo, a noção do Dharma nos traz o pensamento de uma natureza interior desabrochando por si mesma, em crescimento mais extenso, e descobrimos que o mundo, como um todo, está evoluindo do imperfeito para o perfeito, do germe para o homem divino, estágio a estágio, em cada nível de vida manifestada. Essa evolução ocorre pela vontade divina. Deus é a força motriz, o espírito guia do todo. Achei muito bonita essa colocação, na qual essa evolução ocorre pela vontade divina, na qual Deus é a força motriz, a vontade do todo, né? E nossa tarefa, então, é de nos conectarmos, né, com essa ideia e buscar proporcionar o bem, né? Bem para as pessoas, como tu não comentaste, a não violência, e entre inúmeras, né, regras que existem, né, na literatura teosófica e espiritual, né, na qual a gente tem que se colocar como homens inteligentes, que saibam discernir o que está acontecendo, né, à nossa volta, o que está acontecendo no mundo, e poder agir de uma maneira que possa colaborar, né, com o mundo. Esse conceito de Dharma, para quem achou difícil, de fato, ele é, né, mas bem complexo, né? Pensem que, enquanto o karma pode ser positivo ou negativo, o Dharma seria a ação que não gera karma. Como que nós fazemos isso? Se nós soubéssemos de fato, nós já estaríamos saindo aí da roda do samsara, né? Se estamos ainda presos ao ciclo de reencarnações, é porque na prática ainda estamos gerando karma, mesmo que seja karma positivo, que é melhor que negativo, mas as nossas ações ainda deixam pegadas na existência. Muito bem. Lucas, gratidão pela sua partilha, pela sua participação. Eu que agradeço, Charles. Muito bom estar aqui novamente. É um desafio, né, falar sobre temas, né, complexos, mas também gratificante. Obrigado. Com certeza. Nós que agradecemos e esperamos que possa aí participar mais vezes, trazer outros temas também que enriquecem aí a nossa psique e a nossa vida de maneira geral. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Lucas Toigo sobre o livro Karma e Dharma, de autoria Dani Beza, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.